Então, o que o professor me... Eu ainda vou te chamar de professor, tá? Fica à vontade, pode me chamar como tu quiser aí. O que ele pediu para eu fazer, assim, é conversar um pouquinho sobre a metodologia, né? E como que funciona, assim, depois na vida de design e tal. Se ocupa, não ocupa. Eu montei algumas apresentações, o que eu penso, assim, depois que eu me formei, né? E e a ideia é transmitir um pouco para vocês esse conhecimento aqui, né, da mão na massa, a importância da metodologia de desenvolvimento de projeto, né. Então, um pouquinho aqui sobre mim, né. Eu tenho basicamente 18 anos já de experiências em design e marketing, né. O meu forte, sim, mesmo foi o design de produto. Trabalhei um baita tempo, depois eu me aprofundei mais no design gráfico, né. Então, eu sou graduado em design industrial, daí eu tenho uma pós-graduação em design, tecnologia e processo criativo, sou pós-graduando em marketing, comunicação e branding agora, né? Eu já tenho duas premiações da categoria transportes, quando trabalhava na Comil, no Ideia Awards Brasil, né? Foi 2011, 2012. Fui consultor pelo sistema Sebrae Tech lá, quando trabalhava na FAI. Então, realizava esse Sebrae Tech, alguns projetos de pequenas empresas que precisavam de desenvolvimento de design, tanto na parte de identidade visual, desenvolvimento de marca, trabalho com embalagens, né? E depois disso, daí eu fui um prazer, né, me convidaram a ser professor na FAI. Então, daí eu comecei a parte, eu dava aula de computação gráfica 1 e 2, mecanismos e estruturas, a parte de portfólio eu orientei alguns TCCs, assim. Então, aqui conto que eu sou o sócio fundador da Arsenal, né? Mas antes da Arsenal eu tive uma outra experiência empreendedora, assim, que era eu e mais dois colegas, só que colegas da Comil e tal. Mas no final ele não deu certo, depois veio mais para frente, sim, eu explico um pouquinho o porquê, como que é a convivência com sócios e essa parte, assim, né? Então, eu participei de alguns projetos, que foi de algumas empresas assim, bem legais, que eu trouxe até esses cases aqui. Então, que foi a Grale, Xalingo, foi a Imply, que foi desenvolver até um fliperama, bem legal. Tem a Plax Metal e tem algumas outras aí que eu vou falar. Então, o objetivo de hoje, né, basicamente é falar sobre metodologia projetual, alguns cases e processos criativos desses cases, né, e um bate-papo sobre perguntas, respostas, tal, que vocês querem me fazer algumas perguntas, eu respondo bem tranquilo. Então, a gente sempre tem algumas perguntas que não querem calar, né, na minha cabeça, assim, tal, ainda mais quando eu era estudante, assim. O que as pessoas imaginam que é a vida de designer depois de formado, né? Depois eu vou ocupar essas metodologias, estudo Bax, estudo Bonzep, estudo 1001 metodologia, tem metodologia de identidade visual, metodologia, tem vários métodos, né? Outra coisa, assim, metodologia é garantia de sucesso no desenvolvimento de um produto. Quais os principais erros que acontecem no desenvolvimento, né? E como corrigir a rota quando algo dá errado. Então, a vida do design que a gente pensa assim, é uma vida bonitinha, né? A gente tenha do lugar aquele tipo Google, sim, sempre, né? Vou abrir uma agência, vou trabalhar num escritório de design, não numa empresa, vai ser um sonho que nem o Google, assim como a gente imagina, assim, muitas vezes vê. Né? Mas o que na real é, assim, muita gente estuda esses anos tal, e ainda tem lá um aumenta logo, é melhor o azul, ficou bom, né? E aí por diante, né? O arquivo está aberto, é melhor verde, essa parte de pitaco, né? Então, quando a gente utiliza a metodologia, nada mais é que a gente reforça a nossa autoridade perante o assunto. Depois eu vou explicar o porquê, né? Então, quando a gente fala que utiliza uma metodologia de trabalho, quando é baseada em por que ela serve e tal, a gente explica para os clientes ou para os nossos chefes, assim por diante,
ela tem um peso maior assim no embasamento do projeto em si, né? Então, depois vou ocupar essas metodologias, né? Então, a resposta é, se você quer reduzir o achismo no teu projeto, sim, né? Se você quer melhorar um processo da tua criação, otimização de tempo, também, sim, né? Se você quer evitar o retrabalho, você vai ocupar as metodologias depois. Porque você só vai ter retrabalho quando você fizer uma pesquisa mal feita, ou quando você não fez as perguntas certas no recolhimento dos requisitos do projeto, né, o briefing, né? Então, esse retrabalho acontece basicamente por falta de informação, que é uma falha lá no desenvolvimento desse projeto, certo? Se você quer agregar valor no teu projeto, na tua concepção, tá aí na mão essa utilização da metodologia, né? Então, o que eu quero dizer, quando desenvolve uma marca, um produto, tal, quando a gente desenvolve um conceito, é tudo embasado numa metodologia. Por que a cor é determinada a cor de um logo, um exemplo? Por causa que foi uma pesquisa sobre psicodinâmica das cores e assim por diante. Mesma coisa, uma cor de sinalização no produto. Por que é um pega-mão do ônibus, um exemplo amarelo? Por causa que é para chamar atenção, né? Que ali tem que pegar e ocupar, chamar atenção realmente que ele está ali disponível, para não ocasionar as pessoas caírem ou coisas assim. Então, metodologia que é a garantia de sucesso de um produto, né? O que eu digo assim, por que eu trouxe essa imagem aqui de vários bolos, né? Então, a pessoa me pediu um bolo, né? Viu aí que eu sou meio gordinho, né, Edvardo? Né? A pessoa então, me pede um bolo, eu vou lá, faço o bolo de acordo com o meu gosto. Bastante chantilly, vou botar bastante açúcar, chocolate e tal. E eu esqueço de pedir simplesmente o quê? Se ela é intolerante à lactose, se ela pode com glúten ou não, tal, eu simplesmente entrego um bolo para ela. Então, o que eu tive de desperdício? Se ela me dissesse assim, eu não, até gostaria, mas eu não posso comer e tal. Isso daí você teve um trabalho de pegar, desenvolver a receita, né? Separar, ir ali no mercado, comprar os ingredientes, separar a receita, fazer o bolo, entregar o bolo, botar numa embalagem, entregar para ela, no final ela nem quer saber desse teu bolo, né? Então, o que eu digo assim, metodologia do projeto, no meu entender, eu acho muito legal nós entendermos todas elas, ainda mais quando nós estamos na graduação, pegar e entender o Baxter, entender Bozep, entender todos os principais, aqueles que a gente puder absorver mais ainda, por causa do que cada projeto é um projeto. Então, eu preciso de um bolo de chocolate, um exemplo, essas ferramentas de tal autor, essa daqui do outro, vai conseguir me guiar melhor nesse caminho. Pelo menos é assim que eu me adaptei e eu consigo usar e vem me dando um suporte muito legal nas minhas criações, tanto na entrega dos resultados para os meus clientes, né? Então, quando ocorre um erro fatal, né, quando dá aquela legítima rima, né, então o que a gente faz, né? Então, primeira coisa, nós entender assim como surgem esses erros. Como eu falei antes, é falta de informação e falta de perguntas. Então, eu sempre digo, não é as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Às vezes eu falo para os meus clientes aqui, quando estou fazendo um briefing, alguma reunião, assim, desculpa, eu sou chato, talvez algumas perguntas que eu vou fazer podem ser muito óbvias, assim, para vocês, mas eu vou entender e fazer o máximo de perguntas. Porque minha avó sempre dizia assim, né, não é burro perguntar, o burro é você achar que entendeu e não entendeu. Então é melhor perguntar mesmo, se não entendeu, ou se achou que entendeu, mas está meio inseguro, pergunta de novo e até você entender. Então a ideia é pegar, absorver o máximo possível dessa bagagem, desse conhecimento, da necessidade do cliente realmente, para você pegar e desenvolver um projeto. Eu botei ali uma anedota ali que eu vou contar sobre a cidade desconhecida, o GPS, né? O que eu vejo, assim, o que eu fazia? O pior no início, quando nós somos estudantes, é nós queremos cortar etapas, né? Parece, mas é chato fazer esse passinho a passinho, tal, né? Porque é a cidade desconhecida, o GPS.
você vai pegar um exemplo, eu considero a cidade como uma metodologia, né? Então, como que eu vou pegar um atalho na cidade, vou chegar num outro lugar de um bairro, se eu não conheço essa cidade nova que eu ali estou, né? Então, para eu pegar um atalho, eu tenho que conhecer muito bem tudo aquilo lá, para daí sim eu conseguir ver, eu vou ir por esse lado, por esse e tal, né? O que é na vida profissional, eu não faço tão, como posso te dizer, eu não faço tão detalhado a documentação do passo a passo do projeto tal, que nem foi desenvolvido antes, né? Mas ocorre tudo muito fluido, assim, na cabeça da gente, também não pode travar por causa da questão de tempo. Seria muito legal conseguir documentar tudo certinho, tá? Mas você tem que ter uma noção do passo a passo do projeto, né? Então, com as metodologias que aprendeu, você conseguir, quem sabe, encurtar um caminho e tal, mas não é de hoje para amanhã. Isso daqui vai com um bom tempo, né? Então, por que que é perigoso cortar caminho? Aqui eu trouxe uma notícia de 2016, né? Então, no Rio, ao errar o caminho na favela, pode ser fatal para os motoristas, né? Então, o que quer dizer? Se você pega, corta um caminho, pegou um caminho errado, não sabe onde você pode ser falir uma empresa, né? Tô falando falir uma empresa, a questão do que pega uma empresa pequena, vai desenvolver alguma peça injetada, o molde da injeção é muito caro, fazer toda essa parte do processo e tal, e chegar lá no final e ver que está tudo errado, a empresa pode até não se recuperar dependendo do estado da empresa, né? Então, tem que ser muita responsabilidade mesmo esse desenvolvimento de projeto e a utilização da metodologia. Ela tem que ser utilizada. Então, quando corrigir a rota quando algo deu errado? Né? Para mim é o seguinte, a gente tem uma ideia de falha rápida, né? Por isso tem tanto passo a passo na metodologia como eu posso dizer, e várias fases de revisões. Por exemplo, peguei e fiz um conceito, ver se está adequado lá com tudo as diretrizes de projeto, os requisitos, eu estou pensando nos requisitos, quais os requisitos de funcionalidade, qual que é o requisito de engenharia, qual é o requisito para venda, tem alguma norma que seja requisito para o desenvolvimento desse produto. Tem que recolher todas as informações e ir seguindo passo a passo. Estou desenvolvendo, vai ser passível, qual é o processo que eu vou fabricar esse determinado item. Quando eu falo do processo, não só do processo de produto, vou fazer um aplicativo, vai rodar onde, vou desenvolver um website, qual vai ser a plataforma que vai ser desenvolvida, qual o navegador que vai ser visto, vai ser em todos, vai dar prioridade para algum. Um exemplo, eu quero que o Explorer pode ficar quebrado com uma determinada coisa que não tem importância, um exemplo, né? Então, o que é um bom design? Eu queria abrir para o pessoal e me responder, dar uma luz sobre o que é esse assunto aqui, ó. Queria que os alunos me falassem o que é um bom design para eles. Se puderem abrir o microfone, quem quiser conversar um pouco comigo. Não queria ser o primeiro a falar, né? Geralmente eu gosto de falar bastante. Então, mas para mim eu acho que um bom design é a pessoa que sabe agir rapidamente quando deve agir e agir cautelosamente quando precisa, né? Eu acho que é saber dosar. Não sei explicar muito bem, a verdade, mas saber dosar as informações, saber o quando é necessário. Eu tô me enrolando um pouco, mas... Fica tranquilo aí, meu velho. Não, eu tô de boa. Não, mas é mais ou menos isso, sabe? Tipo, eu vejo por mim, às vezes, no meu serviço, que dependendo, tipo, agora, até esses dias, eu tô tendo muito retrabalho, eu tô fazendo um cardápio de uma pizzaria local aqui, e eu tô tendo muito retrabalho, porque
o meu chefe acabou só entregando os cardápios para mim antigo e eu fiz por base naquele. Eu fiz o cardápio inteiro por base daquele. E eu achei que aquilo era o certo, né? Eu não perguntei para o cliente o que ela queria mudar. Para mim, o meu chefe entregou aquilo, achei que era para fazer aquilo. Então eu fiz toda a diagramação do cardápio por base no cardápio antigo. E tinha mais alguns ingredientes a mais, algumas pizzas a mais, e eu tive que refazer todo o cardápio, porque então tu saber ter calma na hora de recolher dados e aplicar uma metodologia, que nem eu sou leigo nisso, para falar bem a verdade. Até fiquei meio perdido até na última aula ali que o professor estava apresentando, mas eu acho interessante. Aí, tem mais alguém aí que quer conversar? Obrigado. E você não disse teu nome e qual é o teu nome? É João. João? Isso. Ah, prazer, João. Se tiver alguma outra pessoa e quiser responder o que é um bom design, fique à vontade aí. Vou escutar mais um aí, pelo menos. Vamos participar aí, gente. Eu acho que um bom design é quando tu entrega o melhor resultado possível que vai agregar valor ao negócio do cliente dele, do seu cliente. Basicamente. Qual é o teu nome? Marciele. Prazer, Marcelo. Prazer, Renan. Então, eu trouxe aqui o que é um bom design e os 10 princípios do bom design, né? Então, o bom design é inovador, o bom design faz o produto ser funcional, não apenas mais bonito, mas sim funcional. O bom design é estético, o bom design nos faz entender o produto. Eu me confundi, não só mas eu falei como designer, eu não vi que era designer, desculpa mesmo, só para corrigir a minha fala aqui. Mas... Então, o bom design é honesto, não rouba a ideia das outras pessoas, né? O bom design é durável, o bom design dura até o último detalhe. O bom design preocupa-se com o meio ambiente, o bom design é o mínimo de design possível, né? Então, quem diz daí foi Dieter da Brown, né? Então, uma outra pergunta, como nós fizemos um bom design, né? A gente faz um bom design, então, com processo, né? Quando pensamos em empreender, né? Um novo produto ou serviço, é normal a gente pensar nesse processo. Geralmente a gente tem uma ideia genial, sim, do nada, mantenha uma ideia em segredo durante o desenvolvimento desse produto, lança o produto no mercado, magicamente, sim, todos os clientes vão aparecer procurando por esse produto genial, né? E a gente ganha dinheiro e famas infinitos, né? Isso daí vou ter uma ideia, fiz aqui, aconteceu, botei no mercado, vendi. Né? Eu tive um caso aqui de um cliente meu que acabou falindo, né? Foi uma empresa que ele desenvolveu, ele trabalhava aqueles rodapés de acabamento assim de predial, rodapé, era extrusado, tudo ele em polímero, né? Daí tinha roda-teto, tinha várias acabamentos, né? De cores, tipos, tal. O que ele fez? Ele fez todo o projeto de design baseado para ser mais fácil a parte da produção da matriz e do molde. Não fez pensando na estética como que eu queria ficar montado os acabamentos, com as coisas, como que ia ficar na casa do cliente. O que aconteceu? A gente fez um trabalho de marca legal, fizemos o trabalho, tudo que deu para fazer. Mas, infelizmente, o produto não se adequou, né? Então, ele foi muito mais para o lado da engenharia, para fazer uma matriz mais em conta para ele. Ele investiu um bom dinheiro em muito maquinário e não investiu no principal, que era no design. Então, se ele tivesse desenvolvido com um método, tivesse feito alguns testes antes de fazer, ver se fazer uma clínica, ver se as pessoas gostavam daquilo que iriam receber, né? Simplesmente botou um produto no mercado, não pediu para ninguém se ia ficar legal ou não e acabou falindo, né? Então, como que a gente faz para não ter, né? Talvez isso até funcione, assim, eu quero ter uma sorte, uma mega sena, um negócio assim, né? Dos casos, mas, não, convenhamos aí, né? Você não vai depender da sorte para ter sucesso no projeto, né?
eu vou dar um tiro, um negócio na cega, eu vou investir um dinheiro, uma grana de desenvolvimento, falando não só do desenvolvimento de produto, mas aqui na minha cidade teve um caso, né, do restaurante que tinha aqui no shopping, que ele investiu no desenvolvimento de uma marca, desenvolveu toda uma fachada, identidade visual, tinha uma unidade aqui, uma unidade em Passo Fundo também, no shopping. Daí o que aconteceu? Simplesmente, ele pegou e escolheu um nome que já estava registrado, né? Então, no NPI. Então, a empresa que ele tinha, a empresa que tinha esse nome, utilizava de Fortaleza, ela entrou em contato, ele, se não fizesse toda a parte de identidade visual nova, se não parasse de usar o nome, tudo esse negócio, eles iam botar processo neles, né? Então, ele foi obrigado ali a desenvolver tudo novo, né? Então, pensa aquele trabalho que foi feito meia boca, né? O quanto que deu de prejuízo para ele, para trocar a loja de 2 fachadas, trocar o nome, depois tem que fazer campanha de marketing para dizer que é bem complicado essa parte. Então, a parte de metodologia, desde desenvolvimento de name quanto de marca, são muito importantes também. Não é só a parte de produto. Quando eu falo produto, vocês entendem como todos os tipos de produto ou serviço. Renan? Sim? Desculpa te interromper ali, só para trazer uma contribuição de outro aluno ali pelo chat, tá? Ó, o Alexandre colocou ali, ó, acredito que um bom designer não pensa só em seguir o fluxo do capitalismo e se esforça para melhorar a consciência do público sobre o impacto de nossas ações. Também pensa no bem-estar de quem consome o produto, se importa com a parte humana da profissão, não é só com o lucro. Só para trazer a contribuição dele ali, para botar mais lenha na fogueira aí. Com certeza. E essa parte ecológica, ela vem de acordo com algumas empresas que têm esse posicionamento mais focado nessa parte de marketing verde, né, desenvolvimento sustentável, né, e até teve um professor meu na pós-graduação que de Porto Alegre, ele comentou que tem uma marca de tênis lá, que aqui no Brasil não conseguiu emplacar, né, que ele trabalha com borracha reciclada, o tecido do tênis, tudo reciclado e tal, e aqui não conseguiu emplacar. E ele conseguiu, daí subsídio, vai abrir uma empresa lá na Alemanha, esse professor meu estava dando consultoria para a empresa dele estabelecer lá um processo na Alemanha, né? E para ver, né, aqui no Brasil a nossa cultura não é dessa parte sustentável, né, realmente. E eu acho que o bom design faz realmente isso daí prever, né? Então, desculpa, só continuando. Então, para diminuir esse fator de sorte, existe a metodologia de projeto projetual, focada em organizar as etapas de desenvolvimento de produtos inovadores. Ela se aplica, então, em qualquer tipo de produto, né, como eu vinha falando antes. Então, estava tomando chimarrão aqui, engasguei com a erva. Então, o objetivo da metodologia, então, reduz o achismo. Então, exemplo, meus pais me acham limpo, né, e me amam independentemente do que eu faço. Mas será que o mercado também acha isso mesmo, né? Será que eu posso depender das opiniões para tomar minhas decisões? Provavelmente não, né? Então, basear o desenvolvimento do seu produto apenas que você acha é pedir para criar um produto que provavelmente o mercado não aceite. Aquele negócio que aconteceu com o meu cliente lá do rodapé. Então, o objetivo da metodologia é reunir o máximo de informações para guiar suas decisões. Então, vai guiando, vai medindo se está indo certo. Quanto antes você pegar uma falha, melhor, menos custoso, né? O quanto pegar. Né? Até uma sugestão para o guri ali dos cardápios, ele poderia pegar alguns modelos na internet, mostrar para clientes, qual desses tipos aqui mais ou menos você gostaria que fosse e tal. Já dava para trocar uma ideia, para pegar até uma linha de design lá para seguir, como referência, né? Um exemplo. Então, aqui eu vou falar aqui um pouquinho mais como que era a parte lá na Comil mesmo, tá? Eu vou entrar numa parte aqui que eu vou mostrar como que era a metodologia de desenvolvimento de produto lá, tá? Então, como aplico esse negócio no dia a dia? Eu fiz aqui um gráfico, que aqui na minha percepção é assim.
é baseado na engenharia, que é o método produtivo, se dá para fazer, fabricável ou não, ou como vou, né? Vem a parte de design, vem a voz do cliente, que é marketing. A gente sempre trabalhava lá na Comil, vinha input lá do cliente, do pessoal lá do comercial, tinha o pessoal da engenharia, como que vai ficar mais produtivo, como que vamos fazer essa parte de processo, qual vai ser os melhores materiais para ser aplicados, e vinha a parte de design com toda a pesquisa de mercado, tendência de design, estilo, e aplicava, traduzia tudo num produto unificado, né? Então, o produto ideal e a inovação, quando a gente consegue atender tudo isso dali. Então, fica rentável para a empresa, né? Eu tenho muitos requisitos de engenharia que vêm, além de ser de requisitos de normativas, dimensional e tal, vem muito redução de custo de alguns materiais que dá para reduzir ou não. Então, se a gente consegue reduzir materiais, fazer mais durável. Tinha um caso que a gente fez um desenvolvimento do ônibus na Comil, que foi reduzido, se não me engano, assim, foi 100 e poucos quilos de aço da carroceria toda, assim, me lembro que foi um número gigante, assim, com um projeto de refazer a estrutura, a parte de tubo das poltronas, e tudo feito teste, né, foi gastado um bom tempo nesse desenvolvimento. Então, o ônibus fica mais leve, vai menos material também da natureza que vai para a indústria, então vem bastante requisito de engenharia e materiais que ajuda bastante no desenvolvimento, falando nessa parte de produto, né? Então, como que era a metodologia de desenvolvimento da Comil, né? Então, basicamente vinha tinha uma documentação, tudo documentado, né? Então, vinha uma entrada de pedido de desenvolvimento, daí nós partimos para o levantamento de dados, daí vinha a geração conceitual, a parte de pré-projeto de design, a parte de aprovação física e o design final. Agora eu vou mostrar o passo a passo mais detalhado, assim. Então, quando nós começávamos a parte de pesquisa, né, que é o direcionamento, onde se vamos acertar no alvo na mosca, ou tentamos sempre na mosca, mas nem sempre, às vezes, acontece, né? Então, o direcionamento vem da estratégia da empresa, da parte de CEO, a parte da presidência da empresa, dados de campo. Esses dados de campo vêm no recolhimento como? Ia fazer a pesquisa de concorrência, pegava, conversava, um exemplo, ônibus, nós temos 5 clientes dos ônibus, né? Então, um exemplo, tem o motorista, que é um cliente que ele está ali 8 horas a mais por dia dentro do ônibus, então, posto de motorista. Tem a parte do cobrador de passagem, também ele fica ali um tempo, ele é tão cliente quanto o motorista. Tem o cliente que é a pessoa que anda no ônibus, né, o conforto, segurança para a pessoa. Tem o dono da garagem, que é o proprietário dos ônibus, que ele quer que o ônibus não dê problema e que ele consiga ficar rodando por mais tempo sem ficar parado na manutenção. E o pessoal da manutenção, o chefe da manutenção da garagem. Ele que vai dizer para o dono, muitas vezes, assim, o proprietário da empresa, isso daqui está quebrando, está dando problema assim, está dando problema tal. E essas informações dos problemas que dão nos carros, né, nos ônibus ou nos produtos, é legal pegar com quem utiliza, porque ele vai falar para você e você vai, no próximo desenvolvimento, no próximo redesign, você vai pegando essas melhorias que tem que fazer e já vai colocando como requisito de projeto, né? Então, tem especificações que vêm da engenharia e produção, um exemplo, como faz para montar melhor, vamos ver. Erva. Então, como faz para montar melhor, vou ter que reduzir peso, não vou. Daí, aí vai depois a parte de cronograma e investimentos. Quanto está disponível para o desenvolvimento desse projeto? Qual é o tempo necessário? Então, ver se vai ser viável aí já ou não, né? Qual vai ser o investimento? Tem um prazo curto, também não adianta fazer um projeto prevendo um investimento de 1 milhão e, na verdade, tem 200 mil para investir. Então, essa parte de direcionamento, cronograma, investimento, o perfil do cliente, o tipo do mercado, ele é um fator muito importante para o desenvolvimento.
Então, quando falo perfis de clientes em mercados, que nem um exemplo, tem mercado de São Paulo, tem mercado do Rio de Janeiro, mas eu falando de ônibus, né, que tem normas específicas. Tem em São Paulo tem a SP-Trans, no Rio de Janeiro tem uma outra que eu não me recordo, mas tem alguns estados que têm normas específicas de desenvolvimento de transporte, né? Então, ver quem que vai ser esses clientes e qual é o tipo da utilização. Então, ver que essa parte da pesquisa, ela vem bem ampla, né? E no desenvolvimento do projeto, basicamente, que é quase 60 a 90 dias, visitar clientes em São Paulo, Rio de Janeiro, alguns carros da concorrência, e faz uma pesquisa bem forte mesmo, né, nesse campo, assim. Então, pesquisa de mercado. Então, a gente vai lá para o conhecimento, informação, observação e posicionamento. Então, como está posicionado o mercado? Ele vai trabalhar no rodoviário, no ônibus intermunicipal, vai ser no rodoviário, vai ser no midbus, vai ser um top de linha, um exemplo com mais luxo, menos requintado, né? Quando entra na parte de observação, então é feita uma pesquisa que vamos viajar com o ônibus, né? Com o ônibus e tal, e a gente fica observando as pessoas interagirem com o produto, para ver o que falta, se está legal ou não está, com senso bem crítico realmente, né? Então, quando vamos para a parte de conhecimento e informação, é fazer a parte de conhecer mesmo o produto. Então, o dimensionamento, quais os materiais, quais são os problemas que ele tem, quais são os benefícios que ele tem, o que tem de bom, o que tem de... fazer um pente fino nisso daí mesmo, né? Então, depois ainda continuamos com a pesquisa, que vem a parte de pesquisa de tendências, o que está saindo de novo. A parte tecnológica, que daí é o quê? Materiais novos que podem ser aplicados. Né? Um exemplo lá que eu passei da transição dos ônibus urbanos com fluorescentes na época para LED. Logo quando eu comecei a trabalhar na Comil, era uma coisa assim, dizer, meu Deus, era sonho nós ter um LEDzinho, assim, que não dava problema de trepidação e tal. Só que o custo era gigantemente, assim, muito absurdo, não tinha competir e não tinha como implementar essa solução. Então, com o passar do tempo, a gente já tinha ela na mira, com o passar do tempo, ela foi começando a reduzir até que foi possível implementar. Então, tem algumas coisas assim, da tecnologia, que a gente diz tecnologia não só de eletrônica, mas sim tecnologia de materiais, tecnologia de acabamento, tecnologia de montagem. Então, tem que estar sempre ligado nessas partes para conseguir implementar uma coisa legal no teu produto. Então, a parte de estilo, como está saindo, qual é a tendência e qual a aplicação de tudo isso daqui no produto, seguindo os requisitos do projeto que foi dado lá pelo que o mercado quer, que a engenharia quer, tal, como eu vou conseguir aplicar. Muitas vezes o que acontece? A gente consegue implementar uma inovação com material ou algum processo novo com base nos requisitos que veio do projeto. Mas tem um investimento de tanto, tá? Tem investimento de tanto, mas vai dar um retorno de X a longo prazo, com base nesse investimento, né? Então, resumindo aqui, quando a gente monta o conceito, sintetizando assim, como que o conceito vira o produto, a inovação, eu também boto em 3 círculos. O que o mercado quer, o que o cliente gostaria, eu quero uma Ferrari. Se me der uma Ferrari por um preço de Gol, por exemplo, eu compro, né? É meio inviável. O que o cliente quer e o que o mercado permite. Isso daí é inviável. O que o universo permite. Então, o que tem o universo aqui do desenvolvimento, o universo dos concorrentes permite fazer. Tudo a gente pode fazer. Então, isso dali vai ser inviável. Então, o que o mercado quer que a empresa pode fazer, ele vira um negócio previsível, né? Então, eu já tenho uma ideia do que vai sair, né?
O que a empresa pode fazer, o que o universo, a gente vai ser incompreendido. Né? Um exemplo foi quando eu trabalhava na parte de protótipos na Comil, saiu um Campione X, que nós chamava lá de Extreme, lá o monstrão. Veio um design que ele trabalhou na Scania, ele veio lá da Europa, tal, então que a empresa pode, e ele veio com um conceito assim totalmente disruptivo aqui para o mercado nacional, né? Então ele botou o para-brisa, a parte do para-choque da tampa, o para-brisa menor para não quebrar, não sei o que e tal. Ele fez um conceitão assim, né? Lindo conceito. E com os materiais necessários foi feito. Só que o mercado não queria aquilo. Então foi quase aquela época, eu me lembro assim que a Comil passou por uma crise bem violenta, assim, por causa do design não ter emplacado. Então, teve várias soluções legais nesse projeto, mas não conseguiu emplacar. Então, se tornou um design incompreendido, um projeto incompreendido por parte do mercado. Então, quando nós conseguimos unir o que o mercado quer, o que o universo consegue fazer, o que a empresa pode fazer, o que a empresa pode fazer é a questão de processo que tem dentro da empresa. Um exemplo. Na Comil, nós trabalhávamos com acabamento em fibra de vidro, tinha algumas coisas que eram rotomoldadas e tal, e como que eu ia fazer um projeto numa frente do ônibus, um exemplo, injetado. Isso daí a Comil, ou um para-choque de um ônibus injetado. Naquele momento, a Comil não poderia fazer, porque o molde é extremamente caro se nós fôssemos pegar e fazer como na indústria automotiva, que tem bastante peças utilizando polímero, né? Então, essas coisas assim não fica meio capenga, assim, né? Então, a partir dali, que quando a gente fecha esse conceito, que é essa parte de inovação, esse conceito é todo ele escrito, né? Então, vai ser assim, assado, tal. Tanto é que eu falo assim que o desenho é só o resultado da pesquisa. É o resultado da pesquisa. Não tem a pesquisa, essa parte de conceito e tal, ela automaticamente vai modelando o desenho que você vai ter que fazer. Né? Através do processo das coisas que vai ser implantadas, as funcionalidades que vão sendo implementadas, para quem que vai ser feito. Então, é hora de explorar a criatividade. Então, tem a parte de desenho manual, sempre tendo em mente a parte dos requisitos dos projetos. Porque o grande problema dos designers, assim, no meu ponto de vista, é não conhecer, falando a parte de projeto, de produto, né? Não conhecer processo de fabricação é uma, né? E muitas vezes não se atentar nos requisitos. Porque o processo de fabricação, como que eu vou desenhar um negócio se a empresa não consegue fazer? Ele diz, esse cara é louco. Muitas vezes o design cai em descredibilidade, né, por causa dessa situação, né? Então, a gente explora várias ideias, caminhos diversos e valorizar algumas soluções. Então, a partir dali, um exemplo aqui do ônibus amarelo embaixo foi o Versátil. A partir dali foi escolhido esse modelo para pegar e ser desenvolvido mais além, né? Então, passa por um pré-projeto que faz o quê? Vê as informações de engenharia e aí começa o modelamento computacional 3D, né? Então, vai fazendo toda a parte de modelamento, vai deixando ele o mais real possível, que isso é tudo feito pela parte do time de design, né? Fechando o modelo desse conceito, é apresentado depois de novo numa televisão e é aprovado sim ou não, né? Tendo essa parte da aprovação, então vai para uma outra etapa, que é o quê? Quanto mais etapas de aprovação tem, e conversando conforme necessita ver e avaliando os requisitos, se eu tiver que fazer uma mudança de design, 2, 3 opções no 3D, é diferente de quando tiver lá um modelo usinado, por exemplo, um modelo físico. É muito mais fácil e menos custoso fazer na parte digital. Então, por isso que cada etapa ela é sempre avaliada e aprovada para seguir o fluxo do caminho assim em si.
né? Então, depois dali vai para a aprovação física, né? Que é o que? É feito, aqui era feito a metade do ônibus, que a gente chama de mockup, né? Vocês devem ter ouvido falar na parte de metodologia, existe o mockup. Então, vai para o mockup. Nesse caso aqui foi do Campione, e tem o versátil aqui da parte do lado. Então, é montado como fosse um ônibus, 1 para 1, ou uma seção do ônibus, para fazer a avaliação em tamanho real, para sentir como que é esse desenho. Para fazer essa aprovação desse design em si. Porque depois daqui pode ter algumas pequenas alterações, é feito os moldes e feito o protótipo, né? Que daí o protótipo, como diz o nome, é o primeiro tipo. Então, a gente acerta essa geometria, faz conforme essa alteração no protótipo, acerta essa geometria, foi no protótipo, acertou a geometria, daí sim vai atualizar todos os modelos 3D de acordo se teve alguma alteração ou não. Fazendo todas as alterações 3D, depois vai para os moldes provisórios, que é pequenos moldes para fazer um lote pequeno, como fazer uns moldes menos duráveis para fazer um lote menor de produtos, que é para o quê? Daí sim avaliar a parte de processo de fabricação, ou processo de montagem. Se precisa fazer alguma alteração, então esses moldes provisórios vai ter que ser feito um novo, então quando fazer o novo, daí já faz o molde final de cada peça, né? Então, o que a gente fazia? Fazia essa geometria final, acompanhava os projetos, acompanhamento de protótipo, lote piloto e um suporte de lançamento. Então, o time do design ajudava a escrever toda a parte conceitual do produto e os atributos de venda lá para o time de marketing, e assim para desenvolver as campanhas de publicitárias na época lá para os ônibus. Tô indo devagar, tô indo muito rápido, tá legal, sim? Dê um feedback aí. Tá ótimo. Bastante informação, mas tá ótimo. Tá, beleza. Então, a partir daqui, eu vou finalizar essa parte de processo, né? E espero que deixei claro assim, a importância do processo no desenvolvimento dos produtos, né? O que eu quero dizer, assim, que eu vou bater na teclinha ainda, que a gente precisa saber o máximo de metodologia possível. E nós fazemos esse passinho, mesmo parecendo chato, né? Um exemplo, vou ter que botar no papel, fazer isso daí. Mas é muito bom para o design fazer esse passo a passo, que depois, com o tempo de tanto você praticar, já vai automaticamente para dentro da cabeça da gente e automaticamente nós vamos seguir os passos, né? Então, isso dali, um exemplo, o cliente vai pedir, que nem nós dizia assim na Comil, né? No terceiro porquê o cara para perguntar e diz que tá bom, né? Que é assim um exemplo, e eu uso essa técnica ainda para os meus clientes para aprovar uma marca, que nem o pessoal diz assim, mas tu só faz uma proposta? Eu disse, sim, o design tem que entender, no meu ponto de vista, eu faço apenas uma proposta, defendo aquela proposta. Se o cliente quiser mudar, beleza, é como fosse assim o seguinte, o médico te dá um remédio X para tomar. Se você quiser, que nem eu digo aqui na nossa região, quer tomar o chá da nona, tu diz que vai curar, não quer tomar o remédio, vai e toma, mas é por tua conta e risco. Quando fala que é por tua conta e risco, a pessoa automaticamente já diz, opa, se você estudou, tal, é isso aí. Então, muitas vezes, né, eu tive, assim, nesses 6 anos de empresa, eu tive apenas duas marcas que eu fiz um retrabalho, assim, que eu não coloquei nem no portfólio, que ficou monstrinho. Aconteceu que daí é aquela vida do design na frente, né? Mas esse embasamento técnico, por que tu usou essa cor? Por causa de X, de X. Por que utilizou essa tipografia? É por causa disso. Por que tu botou essa linha aqui? É por causa da abertura da tampa. É por causa do que... Então, todas as perguntas que até é legal você se questionar, falar, mas por que disso daqui? Por que daquilo? Por que tal? Para se preparar para uma apresentação também.
eu peguei e saí da temática, mas que me lembrei aqui de uma dica que é ligada à metodologia de projeto, para depois nas aplicações de apresentação do projeto, enfim, né? Então, alguns cases. Aqui eu peguei, mostrei uma foto minha lá antigamente, lá da Comil, né, que nós estávamos ali fazendo um teste numa escada, que depois vocês vão ver lá para frente. Então, a gente pegou, aqui é uma ilustração ilustração não, uma foto mesmo, né, que acontece alteração mesmo no projeto 3D, depois tem que ser feito um escaneamento ou fazendo um trabalho de medida para reformar o projeto, né, para conseguir depois não ter esse problema em linha produtiva. Então, esse daqui foi o modelo matemático 3D do Campione DD, que na época lá nós fizemos, né? Só para vou mostrar algumas imagens assim, do trabalho que foi feito. Então, essa daí foi a traseira desse Campione DD dos 2 andares, né? Então, essa traseira aqui foi bem legal, foi eu que desenvolvi esse projeto. Essas aberturas da aleta do motor traseiro foi baseado nas aberturas do tubarão, né, que ele respira por ali e tal, me fugiu o nome. Mas a gente pesquisou algumas imagens e trabalhamos em cima, seguindo o conceito de piônica, né, para a saída de calor. Então, aqui foi os designers que trabalhavam na época, aí, no lançamento do ônibus, e ali está a escada, né? Essa escada com o LEDzinho azul por baixo e tal, que essa foi uma solução bem legal e barata que nós conseguimos apresentar, que antigamente vinha uma baita de uma caixinha de luz que entrava ali e a pessoa que estava lá embaixo, no segundo piso, na parte de baixo, ela pegava, recebia a luz no rosto diretamente de noite. Então, isso dali nós descobrimos no trabalho de pesquisa em campo. Então, o que nós fizemos? Fizemos um perfil com uma fita de LED colada por dentro do perfil. Muito simples de fazer o acabamento, dá uma estética de design bem legal e acabamos com um problema que a pessoa ficava incomodada. Não é só o design do produto, né, mas sim a gente desenvolvia desde a parte das padronagens, então o módulo, o rapport, né, o módulo de padrão que fazia o desenho nos tecidos, né, das poltronas. Então, aqui foi o desenvolvimento do espelho, né, que na época. Então, tem a ideia do projeto, uma vista explodida de como ia ser a montagem. Primeiro foi feito aquilo ali, depois foi feito uma maquete nele no ônibus já, para ver como ficaria. Aprovado a maquete, e daí foi feito um protótipo. Até o espelho de baixo era o espelho velho, foi colocado novo. Esse espelho que está ali novo, ele é todo feito em MDF. Ficou bem legal, parece que é o produto final, mas foi o MDF que foi pintado depois todo ele em branco e nós usinamos tudo, esse braço em MDF e foi feito esse projeto. Esse daqui foi um projeto bem legal, que é um ônibus MAN, era vendido em PKD. O MAN, essa empresa MAN, ela é uma empresa da Alemanha. Foi desenvolvido um projeto em parceria com eles lá, eu aprendi muito mesmo assim, nesse projeto. A gente teve que desenvolver um ônibus seguindo toda a linha de identidade visual deles, identidade design, para ser vendido esse ônibus no México, que era o Lion Max no nome. Então, a gente teve que estudar a parte de processo de montagem deles, veio várias questões de acabamento e um jeito novo de desenvolver produtos por causa da parte de modelagem computacional 3D, lá eles são muito mais criteriosos com a superfície. E a partir dali eu fiz um treinamento de desenvolvimento de superfície classe A, que é o padrão de modelagem computacional utilizado na indústria automotiva. Então, aqui foi o modelo 3D. Daí aqui foi um teste lá no protótipo de uma montagem, para ver a questão dos componentes do painel, se estava tudo certinho na parte física, porque a gente fez todos esses testes, tudo com Doom, né, no lugar do motorista, os 3 tipos. Então, também o estudo de ergonomia
ainda mais na parte de posto de motorista, é bem criterioso. Então, esse daqui foi o modelo da traseira que foi aprovado, né, na época, foi aproveitado o corte tudo do ônibus da Comil e foi feito esse redesenho seguindo o conceito do ônibus da MAN. Então, aqui, depois é ela finalizada, né, montado já no ônibus, tal, tudo bem certinho e feito o carreto. Aqui o que eu quero dizer, aqui tem uma coisa. Inicialmente, nesse lado direito, eu peguei e fiz, esse daí foi um dos meus primeiros esquetes quando comecei a trabalhar lá, né? Então, peguei e fiz um desenho, eu me puxei para fazer, né? E olha, hoje eu vejo, eu acho muito tosco, né? Na verdade. Mas, assim, o que importa, o que eu quero deixar de mensagem, assim, é o seguinte. Tem o sketch, o importante é você ter ideia. Você ter a ideia, conhecer o processo, conhecer toda a parte por trás do desenho, não só o desenho. Que nem tem um exemplo, ali tem o porta-copos, tem o sistema de tubo tipo do HD, tem um acabamento que é uma pecinha com uma espuminha em cima, a abertura e tal, tudo que está dentro do 3D. Então, esse daqui é um desenho logo que eu comecei. Depois aqui tem um desenho que foi mais um tempinho depois. Então, o que eu quero dizer, não precisa saber, mas tem que praticar, né? Então, se quer focar em design de produto, tal, o ideal é ir praticando tudo tudo que leva em... Mas o que eu quero dizer é que o desenho também não é só o desenho, né? Então, o desenho serve para ter ideia, para deixar ele vizinho ideia, para ser aprovada a ideia, né? Mas para você chegar na ideia, precisa ter toda essa parte da pesquisa. Depois que foi uma ilustração digital já, né, desenvolvida no Photoshop, então desenhada à mão e feita uma ilustração no computador. Isso daqui é mais um conceitão que era para o novo Campione depois que ia vir. Depois acabou nem saindo, tal, mas já tinha umas outras ideias ali, né? Isso daqui é um dos sketches que eu mais me orgulho assim, de ter feito, né? Que esse sketch foi um dos primeiros, não foi o primeiro design de ônibus que eu emplaquei, que eu desenvolvi, né? Então, essa linha de estilo foi eu que criei, tanto a traseira quanto a frente e a traseira. E esse sketch, particularmente, foi no livro APC do Render Automotivo, lá pelo time da Comil. Tem lá, saiu numa publicação. Bem, esse daí é um que eu gosto muito dele, assim, né? E agora vamos para os 3Ds, hein? Então, esse daqui foi um projeto desenvolvido para Xadingo, que ele foi adaptado para o carro de bateria, para o carro de pedal e para o empurrador. O que tinha de problema antes? Essa parte laranja era um chassi, como fosse um chassi, né? Só que cada modelo desse carrinho tinha um chassi específico. O que nós fizemos? Pegamos os 3 modelos, vimos o que poderia ser adaptado, então para esses 3 modelos fizemos apenas um chassi, né? Então a gente otimizou, ia sair 3 moldes injetados desse tamanho, saiu apenas um, né? Então o design também tem que ser inteligente, né? Então é menos material, tem que pensar nessas aplicações também de ganho, né, de produtividade, ganho, né? Então vamos entrar também, esse daqui é um casezinho da grade que foi desenvolvido a parte projetual do trator. Então esse daqui foi um esboção mesmo que eu fiz no lápis do trator. Então aqui, daí depois do esboço, deu uma mudada e tal. Esse aqui foi um outro ilustração daí do desenho do trator. Aqui mudando um pouquinho a curvatura, ó, e dá uma mudada no estilo, né? Esse daqui fica mais trem, esse daqui fica mais fluido. E aqui daí partiu para o modelamento computacional 3D.
foi o desenho lateral. Ó, se vocês perceberem, esse desenho lateral foi adaptado em cima do modelo matemático 3D. Por que fazer isso? Para ter o desenho certinho da curva, levando em consideração os componentes internos do motor, né? Tanto quanto o paralama aqui, né, na questão, né? Então, aqui uma imagem do modelo 3D e da parte do estilo de modelagem computacional, que é bem fluido e bota esses reflexos justamente para ver se tem alguma falha ou alguma imperfeição na superfície. Gravei, ó, antes saiu do trator, vai para fliperama, isso daí que é o legal da vida de design. Eu gosto disso, que nem eu falo aqui, eu trabalho com salão de beleza, eu trabalho com empresa de indústria que faz máquina, trabalho com empresa que trabalha com elevação de cadeira. É muito legal trabalhar com essas particularidades assim, né? Então, nesse caso aqui, a gente trabalhou com a empresa Implar, que foi desenvolvido esse fliperama. O que eles queriam que fosse feito todo ele em chapa, né? Então, essa parte dos controles, o que a gente deu a ideia, então, que foi aprovado, né? Posteriormente, vocês veem que tem uma curva tal, não poderia ser feito em chapa dessa forma. Então, o que a gente emplacou aqui? Emplacamos a ideia de fazer ela em vácuo form, que é um polímero, também é um plástico, que é um custo de vácuo formagem é muito mais em conta, que é um processo que é para menos peças, né, devido ao molde ser de MDF, enfim. Então, trabalhamos com a chapa dobrada e aqui nessa parte do console o vácuo form. Por que da utilização do vácuo form ter os cantos arredondados? As crianças que iam mexer aqui não bater a cabeça num canto. Né? Imagina que fosse, por isso que toda a parte da frente é todo ele chanfrado ali também nesses cantos, né, para evitar colisões. Então aqui tem um pouquinho, foi feito um pouquinho mais atual, eu não tive, foi meio corrido hoje, queria ter botado mais case, né? Aqui tem alguns cases de embalagem que foi desenvolvida, né? Que foi aqui para a erva mate aqui da cidade, da indústria da erva mate aqui da minha cidade. Bom, agora eu deixo as perguntas aí no ar. Quem quiser fazer uma pergunta, alguma coisa aí da minha parte aqui, está ok? Chegar de falar um pouquinho aí. Eu tenho uma pergunta. Fala. Queria saber, na verdade, qual foi o projeto que tu mais gostou de trabalhar de todos que tu apresentou. Eu digo assim que o design é quase um pai, cara. A gente desenvolve tudo com muito amor, assim, e a gente fica feliz quando ganha o mundo, assim, ganha asas, né? Claro, nós tivemos alguns projetos que ganharam o Prêmio Nacional, que é um dos maiores prêmios aqui do Brasil, aqui na parte de desenvolvimento do produto e tal. Mas o que eu mais gostei, talvez o que mais me transformou como designer foi o Daman, sabe? Porque eu vinha a parte de cobrança, para te ter uma ideia, nós aprovávamos a parte dos modelos computacionais com o pessoal lá da Alemanha. Era enviado para lá os modelos, o pessoal fazia as correções, mandava, ia para lá, fazia a correção. Eu acho que eu perdi tudo meus cabelos quase nesse projeto, assim. Eu acho que foi aquele que eu mais me transformei como profissional. Mas daí teve um exemplo, o DD, a Comil não fabricava DD, foi o primeiro, o ônibus DD também, então foi um baita evento aqui para a nossa cidade, para a empresa, foi muito legal, né? E tem o Svelte, um exemplo, né? O Svelte que foi o primeiro desenho meu, realmente, assim, de externa, que antes como que é na automotiva, assim, a gente começa trabalhando na parte interna, pegando a mãe, assim, do negócio, e quem faz as externas eram os mais pop, assim, no caso, na época, né? Então, quando eu peguei e fiz uma externa e conseguiu aprovar a externa, eu fiquei muito feliz, assim, né?
Então, não teria um, assim, né? Teria talvez esses 3 que mais me marcaram, né? Eu respondi a sua pergunta aí? Sim, obrigado. Nada. Quem mais aí, gente? Eu acho que botaram na aula e foram dormir aí. Ah, é verdade. Às vezes a gente tem essa dúvida, Renan, mas a gente coloca esse risco, né? Mas aqui já é todo mundo adulto. Eu não quero fazer, o problema não é meu. Renan, eu queria te perguntar uma coisa. Foi teu primeiro emprego, foi teu estágio na Comil? A Comil foi a seguinte, a minha história com a Comil, na verdade, começou quando eu tinha 15 anos. Né? Eu peguei, foi assim, vou contar como que consegui lá. Eu peguei, eu fazia Senai, eu comecei a minha atividade profissional como mecânica industrial no Senai. Fiz o estágio do Senai, na época eu queria me efetivar, mas bem na minha época que eu ia me efetivar, mudaram a lei, que antes, depois dos 15 anos, poderia ter carteira assinada já e trabalhar. Daí, quando eu trabalhei, eu tinha 17 anos, não pude ser efetivado, por causa que eu tinha 17 anos e só poderia ser efetivado com 18. Né? Saí dali, fui trabalhar daí numa pré-montagem, enfim, na MEN, materiais, trabalhava na pré-montagem, enfim, e daí a Comil ficou bem, estava bem, com bastante produção, tinha feito uns ônibus para o Catar e tal, e o meu antigo supervisor falou, ó, estão precisando de gente, não quer voltar a trabalhar lá. Ah, tinha pegado um mês de carteira assinada, depois dos 18, né? E daí me pedi as contas e fui para comigo. Daí eu fiquei nessa parte do protótipo. Eu tirei a foto ali com o guri que estava fazendo as alterações do molde, do modelo. Quem fazia isso antes era eu, né? E daí eu trabalhei, eu fiquei fazendo isso dali por um bom tempo. Daí abriu a faculdade em Carazinho, na UBRA, na época, que tinha design. Eu queria fazer uma faculdade, só que eu não sabia nem o que era design, né? Passou um guri lá de, meu, vamos lá fazer design, mas eu nem sei o que é isso, né? Ficava nessa daí E eu sempre curti desenhar, desde mais novo, tal, gostava muito de desenho. Minha mãe foi formada na Belas Artes, tal, e ela me ensinava desde pequeno criar desenho, aumentar, fechar, fazia várias técnicas ali, porque a minha idade sempre estava tirando nota 10 de educação artística, né? Só que eu nunca pensei que ia viver com desenho, né, basicamente. Assim. E daí, eu fechando esse ciclo aí na Comil, comecei a fazer uma faculdade e tal. E daí abriu uma vaga lá para o desenvolvimento de produto na época. Só que antes disso, deixa eu voltar um pouquinho, antes disso, tinha aquela CIPART, Semana Interna, Prevenção de Acidentes e tal, e eu fazia mascote, fazia uns desenhos e tal, e lá onde que tinha o protótipo, que tinha a parte da aprovação dos ônibus novos e tal, eu tinha feito um carrão, assim, tunado, uma folha, assim, A3, para mostrar para o pessoal do setor, tal, mas não com pretensão de mostrar para as outras pessoas da engenharia na época. E um gerente lá da engenharia, que era irmão do meu supervisor, viu aquele, estava lá por dentro e viu aquele desenho. Ele, quem fez esse desenho? Disse, não, foi eu, tal. Ele, mas tu tem talento, ele tá fazendo faculdade? Eu falei que estava fazendo faculdade de design. E daí nessa seleção que teve, na época, eu tinha mais 2 que trabalhavam na parte de design de pintura, que já estavam muito mais adiantados do que eu na faculdade e tal. E eu fui lá meio assim, dizendo, eu não vou passar, mas vou lá fazer o recrutamento interno. Quando eu fiz a seleção,
Daí depois de uma semana tal, tava tendo uma limpa na comida. Tava mandando um monte de gente embora, não me lembro os motivos, porque tava tendo uma baita missão aquela vez, lá teve uns 100 ou 200 pessoas que foram mandadas embora, assim, numa tacada só, né? E bem naquela época lá, o meu supervisor pega, me chama lá na salinha, sim, fui pro espeto, hein? Daí e falou assim, ó, a partir de hoje tu não trabalha mais aqui. Eu disse, fui, né? Eu disse, pá, amanhã, a partir de amanhã vai lá pra engenharia lá que tu ganhou a vaga interna, né? Tá, eu disse, vamos lá então. Até começar e seguir, foi bem complexo, né? Que nem hoje, está muito mais fácil a parte de YouTube e aprender coisa e tal. Daí, mas só que naquela época eu sabia mal e mal assim o AutoCAD 14, porque eu tinha feito curso no Senai, né? Desse AutoCAD 14. E tinha o Rhino, eu trabalhava com o Rhino na época, né? E daí o supervisor de design lá, de engenharia de desenvolvimento, me chamou, ó, Renato, sabe trabalhar com o Rhino e tal? Eu disse, não, eu sei AutoCAD. Ele falou, não, é parecido, mas tu agora tu já subiu, já está aqui na engenharia de desenvolvimento, tu vai ter 3 meses de experiência. Se você não conseguir suprir o que a gente quer de você aqui, você vai ser demitido. Tu tá com a bola de ouro na mão. E era eu e mais um só lá, na parte de design. Daí ele não gostava que eu ficava pedindo as coisas. Daí que fez assim para mim? Pegou, me deu aquele livro do Rhino, que era uma mini bíblia, né? Tudo em inglês. Eu não tinha, a única coisa que eu sabia de inglês, né? Era do jogo que eu jogava de PlayStation, que eu descobri o que significava as coisas, as escritas ali e tal do jogo, né? Então, eu pegava, trabalhava o dia inteiro, ia na aula, depois de noite eu voltava e ia estudar software. Daí voltava de novo, ia na aula, ia naquele processo de levantar às 6h30 e ia dormir às 2h, ia dormir às 3h, e ficava nesse processo assim eterno até, mas cheguei onde consegui, pelo menos, né? Então sempre tive a perseverança e empenho, né? Então quando a gente descobre uma deficiência nossa, a gente tem que trabalhar em cima dessa deficiência, né? Claro, não só em cima dela, mas sim você ir equilibrando para se tornar uma pessoa mais completa, como profissional, enfim, né? Então, para ver de alguém que só sabia o AutoCAD trabalhar depois no nível de superfície com o pessoal lá da MAN, né? Então, eu nunca tive uma ideia quando eu comecei a fazer Senai que ia estar lá, né? E conseguir chegar nesse caso. Então, seria isso, como eu consegui. Legal, parabéns, hein? Obrigado. Na época que eu fiz a graduação, eu me formei em 2004, tá? Então foi antes, provavelmente, de tu entrar na graduação. Eu lembro que eu já falava, parece que na Unil tem designer que faz, então, assim, era uma coisa de um sonho distante, né? Principalmente porque Erechim é longe, eu fiz aqui na Unijuí. Então é muito legal conversar contigo por isso, até a parte de design de superfície que tu mostrou. Também eu lembro que comentaram sobre isso, que tinha pessoas que desenvolviam essa parte, designers, e a gente achava aquilo tudo muito incrível. Então, parabéns. Obrigado. Até a gente fez um curso bem legal com a Renata Rubim sobre desenvolvimento de superfície. Eu tenho bastante legal aí, se vocês precisarem. Algumas dicas. A Renata é a referência no estado, né, para design de superfície. É fora do estado, acho que no Brasil também, mas aqui no estado eu acho que é o master. Ela é muito massa. Ela me lembra a Rita Lee, assim, o jeitão dela. Exatamente. Renan, eu vou aproveitar o gancho aí sobre os softwares, tá? Teve um aluno que perguntou sobre isso, o Felipe aqui, ó. Quais são os programas mais utilizados pela indústria em geral? Olha, depende. Depende. Eu vou voltar aí para a tela, vou voltar, daí eu vejo vocês também aí. A indústria depende muito, que nem diz,
Quem me diz qual rede social melhor, depende do tal público, né? Tem ferramentas que sabem mais de ferramenta computacional, que nem na indústria automotiva, voltado para o design, que nem na Comil usa-se o NX, né? Que é um software da Siemens. A Fiat também utiliza esse dali. Ele não é só a parte de superfície, mas ele carrega muito a parte de engenharia por trás dele. Ele tem cálculo estrutural, tem a parte de montagem. Para ter uma ideia, assim, o da Comil como funcionava. Nós trabalhávamos com a parte de superfície, a parte de desenvolvimento de design, que tinha um módulo específico, Shape Design. Depois tinha ele é capaz de fazer, um exemplo, vou botar lá, o ônibus tem 10 metros, ele vai ter 12. Ele faz a parametrização do projeto, dá os pontos, e ele se faz um projeto mais automatizado. Então, a parte de engenharia de produto final, ele dá uma acelerada, assim, extrema, né, perto dele, assim. Só que é um software muito caro. Na época, dava uns 15 ou 20 mil a licença básica dele, né? Então, para o designer, sim, de ser uma indústria com menor porte, a gente pode trabalhar com o SolidWorks, ou como nós trabalhávamos na Comil quando não tinha o NX, né? Então, nós trabalhávamos com o design de produto muito mais voltado com o Rhino certo, né? Então, trabalhava com o Rhino, daí passava aquela superfície, passava para o pessoal da engenharia que daí fechava para fazer a usinagem do molde e assim por diante. Nós trabalhávamos que ele conseguia fazer uma conversa do Rhino lá para o SolidWorks na época, né? O NX já, como era a mesma extensão, ele fica muito mais simples, né, de trabalhar dessa maneira. Legal. Esse aluno ele quer se aventurar para poder fazer o TCC em design automotivo. Que dica tu dá para ele? Ele tá te escutando aí, né? Ele tá participando mais pelo chat ali. Se ele quiser trocar uma ideia comigo também, só me segue lá no Instagram, pode me chamar lá, tal, eu troco alta ideia com ele, assim, na parte mais específica, né? Mas a automotivo foca, então, num método que consiga carregar essas informações para dentro. Então, que o desenho, como eu disse, o desenho é só o resultado, como o desenho do produto, como as soluções que vai nele, no design, é só o resultado do processo. É que nem aquele negócio, assim, eu vou viajar daqui a São Paulo, não fique focando no resultado de São Paulo, curta a viagem, né? Como assim é a nossa vida, né? Então, a nossa vida é curtir a viagem, é um processo, né? Então, curta o processo, faça um processo legal, que com certeza vai chegar no final top de linha, né? O negócio é você entender o método e saber desenhar esse melhor caminho para o final. Não sei se eu não falei, mas não falei nada. Mas entre linhas tu falou. Eu entendi. Renan, eu acho que aquele exemplo que tu deu do rodapé e do roda-teto foi bem interessante, né? Bem feliz também, embora não seja automotivo. E o teu cliente ficou muito preocupado com a parte da engenharia que tu falou, né? Que era de fazer mais fácil, mas ele não avaliou direito o que o cliente queria, né? Ou o que era tendência naquele momento, para aquele segmento, né? Que nesse caso influencia bastante. E eu acho que é bem isso, faltou o desenvolvimento do processo. Né? Se ele tivesse pesquisado o público-alvo, que a gente fala, os materiais, as tendências, feito análises, né? Teria dado mais certo. Verdade? Falar com quem monta. Isso, é. Quem mais aí, gente? Vamos aproveitar o Renan aí. Ó, vamos ver lá. A Jéssica tá perguntando, ó, quanto mais ou menos alguém da tua área ganha? Bah! Direto ao ponto. Não, né? Dá para ficar? Não tem problema. Como eu faço, assim,
quem ganha, a gente só ganha dinheiro do pai e da mãe, né? O resto a gente tem que se matar para conseguir, né? Então, vou dar uma explanação, assim, que nem o desenvolvimento de marca, que nem aqui hoje a gente está cobrando, vou abrir o jogo para vocês, né? Só porque vocês são de... Né? Nós aqui a gente cobra 5 mil para desenvolver uma marca de uma pequena empresa. Então, a gente desenvolve a marca por essa quantia, né? Então, tem uma parte do estudo, tal, tudo certinho, é desenvolvido a marca. A questão do desenvolvimento de produto é uma hora muito mais técnica, então, um exemplo bem um desenvolvimento de um projeto, alguma coisa assim, então é feito um pré-projeto, é feito um cronograma de avaliação de tempo, quanto vai ser o custo desse determinado projeto, e assim, daí então estipula um valor projetual final. Teve alguns projetos que vai de 15 mil, 20 mil, pode ser a 50 mil, depende do tempo que vai ficar em desenvolvimento. Então, essa parte é variável. Se vai falar numa indústria automotiva, na época eu trabalhava na Comil, então eu não sei quanto está hoje, mas lá eu saí em 2012, eu acho. 2012, 2014, eu saí. Estava na época de 5.500, 6.000, né? Então, quando entra em designer júnior é uma coisa, quando entra em designer pleno é uma outra, quando entra em designer sênior é outra. Então, designer júnior, tu é capaz de fazer algumas coisas. Quando você é designer pleno, você tem que dominar todas as coisas que é desenvolvida naquele teu determinado setor. Quando você é designer sênior, é quando você tem capacidade de liderança, então desenvolve uma outra parte de liderança então, para o teu público. Então, o salário, na verdade, vai pelo teu planejamento estratégico de carreira, né? Então, o legal, como eu fazia a parte disciplina de portfólio, eu já vou dar uma dica, assim. Então, professor sempre professor. Né? Então, uma dica, assim, é o seguinte, você construir, fazer uma carreira planejada. Um exemplo, eu vou ser o design da GM, o design, enfim. Então, você estudar o que o design da GM fez para conseguir instalar. Quais os cursos, os treinamentos que ele tem, o que você precisa desenvolver. Então, quem sabe, de hoje para amanhã, tu não vai ser um designer da GM, mas daqui a um tempo, no teu planejamento estratégico, se você trabalhar forte com aquele teu determinado objetivo, você vai conseguir. Então, seria esse na verdade, você que faz o quanto quer ganhar. Né? Então, resumindo, você fazer um planejamento estratégico de carreira e assim você faz um portfólio focado também no teu planejamento. Por exemplo, eu vou trabalhar com móveis, eu vou fazer um projeto, vou mandar um portfólio meu com tudo peça injetada que não tem nada a ver com móveis. Né? Então, você tem que fazer um portfólio adequado com o teu planejamento de carreira também. Vou trabalhar numa agência de design gráfico, beleza? Então, desenvolve marca, desenvolve identidade visual, desenvolve essas coisas e manda o portfólio para uma agência. Vai abrir, né? Se tu não tem portfólio, não tem nada, então desenvolve algumas coisas conceituais, né? Então, para engordar teu portfólio, né? E uma dica, assim, é a seguinte, começar separar 10 trabalhos, né? Nesses 10 trabalhos, começa com o nono mais legal, o oitavo, o sétimo, o sexto, tal, até chegar e fecha o último com o mais top. Que daí vai vindo assim, que legal, vai cair, e depois o último fecha com chave de ouro. Então, posicionamento de portfólio também é friamente calculado, assim, para você conseguir aquilo que você almeja. Show, Renan. E desculpa pela pergunta, mas é que eu estava curiosa. Deixa eu aproveitar o gancho aí, Renan. Te perguntar um pouquinho mais sobre o trabalho na Arsenal. Como é que vocês desenvolvem, enfim, como é que está o foco de vocês hoje? Está mais no gráfico, enfim, como é que está? O gente está passando, eu vou dar um spoiler, eu já acabei de fazer a nossa nova marca. A gente está passando por um redesign, a gente está passando por um processo de mudança estratégica mesmo, né? Que o nosso foco até então era desenvolvimento de marca, parte gráfica e tal. E aqui eu consegui o quê? Por que foi para esse foco de design gráfico, né?
Na minha época, quando eu comecei eu saí da minha sociedade, que era a parte mais focado com engenheiro e com tal, eu fiquei sozinho aqui, o que começou a me vir bastante projeto de identidade visual e parte gráfica, né? Então, a questão da agência, daí eu vi que começou, como foi o meu processo aqui de ter empresa como está hoje. Né? Então, comecei a fazer marca, mas eu não tinha uma renda mensal que me entrava fixa, né? Então, para um negócio ser lucrativo e você conseguir aumentando os ganhos, tu tem que ter um pé de meia, uma renda fixa que pelo menos, né, cubra toda a parte de custo fixo, então teu salário e tal, você consiga. Então, naquela época, então, eu não fazia trabalho de redes sociais, que eu não gostava, né? Então, foi começar a fazer trabalho de redes sociais, publicações para Facebook e tal, para o quê? Para ter um FII mensal. Né? Então, começamos a ir, pegava os trabalhos de identidade visual e tal, e para eu ficar nesse processo, não conseguia prospectar clientes de outras áreas, como de design de produto e tal, tentei para fazer aqui, e eu não consegui porque o pessoal é muito fechado. O pessoal dizia assim, que geralmente acontece, né? Fui viajar lá para a Itália, tinha uma empresa aqui de móveis, que eu tentei fechar poltrona e outras coisas. Fui para a Itália, fiz uma viagem, vi lá o que tem lá, vou copiar, vou botar aqui. Só que a pessoa, eu falei, cara, você não tem ideia. Porque por causa que a tendência da Itália não quer dizer que o público daqui vai querer, vai botar um design, um negócio assim, porque a tendência copia e cola e coloca no teu lugar, né? Então, aqui ficou muito difícil colocar a parte de design do produto, mesmo sendo mais custosa. Então, eu fui trabalhando numa estruturação da empresa para que eu conseguisse sair, né, num certo ponto, e para conseguir prospectar e fazer outros tipos de fechamento. Né? Esse ano, antes da pandemia, eu já estava tudo esquematizado. Um amigo meu lá, tem o Vladimir Prechina, ele é designer lá da Marco Polo agora, e ele falou, não, vem aqui em casa, fica aqui em casa, vou te indicar as empresas e tal, para fechar mais empresas em Caxias. Daí eu já tinha alguns contatos lá, eu estava certo para ir lá, só que infelizmente não fechou. Então, o nosso redesenho, o nosso posicionamento, ele vai assim em outras pegadas a partir desse ano. Né? Então, vai ir para a parte mais de consultoria mesmo, de posicionamento, lançamento de produto digital, essa parte mais focada na estratégia de marketing digital mesmo, na parte de estratégia de marca, de vendas assim online, vai para a parte daí de desenvolvimento de produto, tanto é que hoje a Arsenal Estúdio Criativo, nós vamos voltar às origens e vai ser Arsenal Design. Né? Então vamos botar o Arsenal de novo como o design como ponta de lança mesmo do nosso negócio, né? Então, justamente porque agora a gente já estruturou aqui, nós já estamos em 5, 6, daí eu tenho a minha sócia, que hoje é minha esposa, que ela está fazendo a parte de gestão aqui, de gestão de projeto e tal, passei junto com ela, e ela me ajuda a encabeçar essa parte, e assim eu consigo fazer uma fuga para começar a desenvolver essa outra área da empresa, que tem um potencial gigante, né? Por causa que começou, como a gente falou, aquele determinado lance da deficiência. Eu era totalmente parte de projeto de produto, eu adaptei muita parte da metodologia de produto para a metodologia gráfica. Né? Eu não fui estudar outras metodologias, tal, eu adaptei aquela metodologia que eu sabia para o desenvolvimento e eu fui fazendo um jogo assim, e justamente para ter um rendimento ali para conseguir. E assim eu consigo fazer o meu salário. Por exemplo, preciso de 10 mil esse mês, 20 mil esse mês, 30 mil, só depende de mim. Por isso que eu gosto da vida de empreendedor. Né? Eu fui desafiado, muitas vezes o pessoal diz assim, ainda mais no começo, né? Tu é louco fazer isso, depender de salário, sabe que empreender no Brasil é ruim e tal. Né? Então, nesse cenário, assim, eu tive que estudar muito custo, como fazer o custo hora da empresa, a gente sempre chega assim, vou fazer freelance, tal, quanto vou cobrar? Daí fica aquele negócio, como vou colocar no preço de mercado, tal, mas quanto que vale a minha experiência, quanto vale tal, e como que eu coloco tudo isso no papel? Eu fiz uma planilha que eu tenho aqui,
que eu desenvolvi faz uns 5 anos, em que eu estou em um eterno ajuste nessa planilha, que agora está começando a ficar redondinha mesmo, né? Porque a empresa, para ter resultado, é o custo, né? E daí essa a minha sócia que veio, ela é formada em contabilidade. A gente se sentou junto, só que eu estudei também muita coisa assim que fora do design que a gente precisa para fazer essa parte de gestão de projeto, fazer a parte de vendas, como fazer vendas mesmo para o teu cliente, como você vai fechar a venda, como entregar uma proposta comercial, como esses que a gente estuda, né, e na hora de vender, fechar o negócio, tu botar o preço na mesa e a pessoa, mas é caro, né? De a gente saber contornar uma objeção, quais objeções que o cliente vai vir através de você, vai vir para você, né? E saber esse jogo, né? Eu acho que essa vida empreendedora do design é muito desafio e o que me faz assim esse combustível assim da empresa é trabalhar com segmentos totalmente diferentes. Então o que dá certo para um não é certo que vai dar para o outro e essa velocidade de informação que acontece no meio digital, essa velocidade do marketing digital que parece que eu tô meio ocioso, assim, eu já fico me batendo, eu gosto de estar no 12 sempre, assim, aí eu consigo processar muito mais, né, e daí até o pessoal aqui fala, se eu escrever à mão, assim, ninguém entende, porque eu acho que eu penso mais rápido do que eu escrevo, mas tem que ser assim, pelo menos eu gosto de trabalhar no mais rápido, sabe, e daí fica, mas respondendo, se respondi ou não respondi, pergunta. Acabei me perdendo um pouquinho, mas. Não, respondeu sim. Até demais, cara. Quem mais, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu esqueci de contar uma coisa. Então. A gente tá desenvolvendo um aplicativo nosso, né? Que agora estamos desenvolvendo um aplicativo que vai ser quase uma segunda empresa aqui dentro, assim, né? Que a ideia é fazer esse aplicativo crescer e sim, daí sim ter um time de desenvolvedores, um time de design para ficar trabalhando em cima desse aplicativo que foi por causa dessa pandemia, conforme veio e tal. Na verdade, assim, o digital já estava batendo na porta, né? Veio a pandemia e arrebentou a boca do balão, né? Então, quem conseguir fazer um negócio legal em menos tempo, agora é corrida contra o tempo para tentar emplacar, né, esse desenvolvimento desse app aí também. Então, também tem a parte bastante tecnológica. Assim, Sim. É isso, na verdade, é geral, né, Renan? Nós mesmos, na área da educação, né, tivemos que rever vários conceitos, né, e tentar ajustar, né, como manter, digamos assim, as aulas, né, digamos assim, mantendo o mesmo nível, né, conseguindo trabalhar as atividades, né, então, esse desafio acho que é para todo mundo, né, nesse período que é diferente, né, para todos, né, mas também é muito bom, a gente pode ter oportunidades como essa, de estar conversando contigo aí, né, então a gente acaba repensando, né. Antes nem passava pela cabeça fazer. Ai, ai. Deixa eu ver aqui, acho que deu uma perguntinha aqui, pera aí, vamos ver. Ó, Amanda, ó, algum desses projetos que você mostrou deu muita dor de cabeça para desenvolver? Olha, foi todo. Tanto é que, acabou os cabelos. Não, mas o que foi mais punk, assim, foi aquele da Man, realmente. Foi um divisor de águas, assim, de antes e depois. Eu acho que tudo que veio depois dele foi muito mais fácil. Por causa que trabalhar com alemão, meu Deus. E tinha que ser do jeito. Daí tinha um rapaz, o Lutz, um alemão que estava aqui no Brasil. E ele vinha aqui junto, que não falava no Paz do Amor, lá ali com eles é outro estilo de lidar, assim, né, não, nós somos mais, né, no amorzinho, assim, eles são mais, e as críticas vêm, mas não vêm do modo suave, falando, assim, no contorno, então é mais político, assim, né, é mais faca na bota, assim, mas e a cobrança, muita cobrança no acerto, e todo mundo tentava fazer, não conseguia, dava, não ia. Até que daí sim, que daí veio, além nesse momento de mudança que teve, que foi um salto que eu falei, que deu muita dor de cabeça,
foi que passamos do Rhino para o NX. E a gente teve que pegar uma consultoria de São Paulo para dar um treinamento para todo o time de engenharia, fazer esse aprendizado junto no meio do projeto novo. É um exemplo, tu tá andando num carro, Missão Impossível, tu salta do outro para dirigir o outro, assim, né, no meio da estrada, assim, então, com certeza, foi um dos mais pauleiros, assim, que mais dor de cabeça, mas que foi um dos mais satisfatórios também, né? Que bom que foi concluído, né? Ai, ai. Mais alguma questão aí, gente, pro Renan? Ó, surgiu outra aí. Vamos ver aqui. A Caterine, ó. Você sempre soube que produto era o que você queria seguir? Não, não tinha nem ideia. Que nem eu comentei antes, a minha história lá foi meio no fluxo, segui o fluxo e fui parar lá, na verdade, né? E como é que eu entrei na faculdade de design, na verdade nem sabia que era design, muito menos que um dia eu ia partir para um ramo automotivo, né? Você vai ver a indústria automotiva que tem no Brasil é umas 5, 6 só que tem, né? Então eu me considero muito privilegiado poder ter trabalhado numa indústria de transporte coletivo, né? Que todo mundo mira lá no design automotivo, mas o design de ônibus ali que está a sustentabilidade, né? A gente conseguir fazer um transporte de ônibus legal, que seja seguro, seja bom de andar, tal, e com certeza vai diminuir essa poluição que tem, essas coisas aí, né? Então, o transporte coletivo, sem fazer um negócio caprichado, né? Só que sempre vinha aquela questão que nem o colega colocou, muitas vezes ia muito mais para o capitalismo do que para o conforto, né? Porque tinha alguns ônibus, alguns projetos que a gente tem uma ideia, saía dos ônibus já as poltronas ajustadas para passar na norma no estado, e já ia mais um joguinho, 2 de poltrona embaixo no porta-mala lá do ônibus, né, no bagageiro. O que acontecia? O pessoal passava na vistoria, ia para a garagem, botar mais 2 poltronas e apertava tudo o joelho de todo mundo para ganhar mais passageiro dentro do ônibus. Então, vai muito além do que isso dali, sabe? É bem complexo. Ó, mais uma ali. A Tailândia, ó. Qual a sensação em ver um projeto criado num papel sendo executado, ganhando vida? Esse daí foi uma das mais massas, assim, que eu trabalhava no protótipo, vinha as ideias do pessoal e eu que construía, né, quando fazia os mods lá. A primeira vez que eu fiz um desenho de painel, vai ser feito isso daí, foi um Versátil de 2007, Então, eu larguei esse projeto lá, foi todo meu lá do painel, coloquei, saiu o 3D, foi usinado, vendo assim, foi usinado, feito a colagem da NAP, o acabamento, feito o molde, daí sai o molde, vai montar no ônibus, deu um redondinho, acertou esse daí é de soltar foguete, sabe, porque é muito, desenvolve alguns métodos, um exemplo, vai fazer um painel de motorista, por exemplo, que eu fiz motor dianteiro, daí lá tem todo o acesso da escada, que tem que cuidar, tem a parte da abertura da porta com o capô, tem o acesso do motorista no posto de trabalho, que ele já fica ali espremido ali, tem a parte ali dos instrumentos, de botar o rádio, o botão de abrir porta, qual que é os botões que tem que ficar mais perto, não, e eu tive a felicidade de começar ainda pela interna, que é um lugar que eu adoro, assim, também de desenvolver projeto, que ali é muito mais economia e a parte de integração humana também desse negócio. E com certeza é uma sensação muito feliz, assim, é bem legal ver isso daí. Tanto é que também na faculdade, quando você tem a oportunidade de fazer um protótipo, um mock-upzinho, assim, né? Também é legal ver a ideia sair do papel e ser construída. Né? Posso contribuir? Não foi para mim a pergunta, tá? Mas foi a Tailane que perguntou, né, Tailane? Foi, deixa eu ver. Foi. Eu trabalhei com embalagem e as primeiras que
que depois que eu tinha feito, tinham sido produzidas, eu ia no mercado só para olhá-las na prateleira, tá? De tanta alegria. É muito bom. Eu vou seguir na mesma linha e vou dizer assim, tá, Elaine, olha, eu acho que a melhor coisa que tem é quando tu vê a coisa acontecendo na prática, né? Antes de pensar em ser professor, digamos assim, eu trabalhei 8 anos na área moveleira, né? Então, e mesmo antes de escolher a área moveleira, assim, como, enfim, como o caminho, assim, para poder exercer o design, né? Digamos assim, quando eu comecei a circular por fábrica e sentir o cheiro de madeira e ver as ferramentas, enfim, ver acessórios, ver como é que a coisa acontecia, né? Aí eu acabei escolhendo, né? Ah, vou trabalhar com esta área, comecei a gostar, digamos assim, né? Aí na marcenaria da universidade eu fiz a primeira cadeira. Inclusive ela está lá na sala da coordenação quebrada nesse momento. Né? Eu não tive tempo de consertar ela, mas enfim, eu fiz aquela cadeira, sabe? Com as minhas próprias mãos, né? Então isso eu acho que é a coisa, assim, as coisas mais legais que tem quando a gente consegue, né? Tentar enxergar, né? Tu tira do papel algo e transforma isso, né? No tridimensional, né? Tenta construir, né? Então isso é muito interessante na nossa área, né? Então, depois tu só vai agregando, né, situações e experiências, né, enfim, é uma cachaça, entre aspas, né, então, se tu gostar, cada vez mais tu vai buscar, enfim, outros conhecimentos, né, tu vai se aperfeiçoando, né, de repente tu vai migrar de áreas no meio do caminho, vai trabalhar com outras coisas, né, mas isso que é o bom também da nossa profissão, né, a gente tem que ser desafiado, digamos assim, né. Só uma coisa pode mudar de área, mas só uma coisa vai ficar, que é a metodologia. Essa vai estar. É verdade. Metodologia, é isso aí. Que vai ser embalagem, vai ser automotivo, vai ser mobiliário, mas vai ter a metodologia. O EDNM, marca, isso aí. Ó, o Felipe botou que tá sofrendo ali em disciplina de projeto integrado. Tô vivendo isso agora, nesse semestre. Ah, sim, sim. Uhum. E aí, gente, mais alguma pergunta? Tem que liberar o Renan também, né? Já trabalhou a semana inteira aí, né? Você trabalha no sábado também aí na agência? Não, mas eu vou ter que. Acostumamos, não, mas amanhã eu vou trabalhar até domingo. Eu tô teve um rapaz que trabalhava na RBS TV, ele trabalhou quase 12 anos na TV. E daí ele me convidou para fazer parte de um projeto que vai ser uma TV, uma web TV. E daí estou desenvolver umas partes ali para ele da televisão. Né? Então, vamos fazer uma TV no formato diferente e também mais outra coisa para fazer. Um aparelho de TV mesmo? Não, isso daí é um canal de TV. Ah, É um canal regional. A proposta assim dessa TV, assim, da TV web, né, é fazer pegar vários influencers assim para colocar conteúdos legais, né? Porque aqui na nossa região aqui a RBS não está mais trazendo notícias, está bem ruim assim essa parte de comunicação. Então, aqui tem alguns meios de comunicação, como tem a rádio, aqui na cidade, que ela é potencializada para todo o Alto Uruguai. Temos um canal digital que é de notícias online, o AU. Então, eles estão entrando junto no projeto para dar o suporte das campanhas e nós vamos entrar junto com as notícias, com a parte de programação mesmo. A ideia é fazer algumas vendas de anúncio, algumas outras coisas ali nesse. Então, ganhar o dinheiro mesmo com espaço na comunicação. Então, vamos monetizar uma outra coisa aí também. Legal. Mais trabalho e mais metodologia aplicada. É isso aí. Ai, ai. Bom, gente, acho que vamos encerrar então, né? Até para liberar o Renan. Tá? Renan, assim, olha, um imenso prazer poder contar contigo aí, com essa participação, tá? Tomara que a gente passe por todo esse momento aí, digamos assim, agora, ainda com quarentena, enfim, com isolamento, e assim que possível, de repente, a gente poder
conversar um pouquinho presencialmente, né? De repente, vindo aqui para Ijuí, né? Sim. Tá? Já te falei no WhatsApp, mas vai ser um prazer poder te receber aqui em casa, né? Tá? Enfim, fazer uma janta aí, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, queria te agradecer, assim, olha, de coração, muito obrigado pela participação aí, por ter compartilhado um pouco da tua experiência, da tua trajetória com nós aí, né? Tá? E enfim, assim, também qualquer coisa que a gente puder colaborar, né? Tá? Então, fica à vontade para entrar em contato comigo sempre aí, né? Acho que da mesma forma a professora Diane também vai comentar isso também depois ali, né? Tá? Então, muito obrigado mesmo, tá? Eu agradeço muito a oportunidade, né? E eu fico muito feliz assim de ter esse bate-papo contigo, né? E você pode ter certeza que você contribuiu muito para o profissional que hoje que está conversando contigo. Eu sou muito feliz por ter sido seu aluno também. E agradeço também o pessoal e deixo meu canal de contato aberto para todos. Quase no Facebook é muito difícil eu entrar, mas quiserem me chamar lá no Insta, mandar um direct, tiver uma dúvida, fazer alguma coisa, pode me chamar aí que eu estou à disposição aí, para trocar uma ideia sobre design, assim, que eu acho legal, tecnologia, algumas ideias aí, estou à disposição. Né? E muito obrigado por tudo, muito agradecido. Né? Estamos aí também, o que precisar, só chamar. Renan, então, obrigada, né, pela disponibilidade de vir numa sexta-noite conversar conosco. Então, como o José disse no início, né, o que parecia talvez ser difícil lá no início dessa pandemia acabou nos aproximando de pessoas que talvez seria mais difícil de encontrar. E que bom que então tu foi uma delas, né? E para mim também foi um prazer muito grande, já porque aquela história que eu contei lá que eu ouvia na faculdade, né? Então conheci um designer da Comil agora. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço.